O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, uma vez mais, quero acolher a todos quantos vieram participar da Santa Missa, aqui na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, que é centro da devoção mariana em toda a nossa região amazônica, aqui no norte do Brasil. Quero também, novamente, cumprimentar quantos estão assistindo à transmissão desta Santa Missa e que agora estão acomodados, seja na sua cadeira, seja na sua poltrona, seja no seu leito, e muitos até estão fazendo as suas coisas, estão participando da Santa Missa e até se preparando para ouvir a catequese de hoje. A catequese de hoje é interessantíssima e ela parte então desse momento do Evangelho de São Marcos. E nós já sabemos, porque eu já repeti mais de uma vez e nunca vou me cansar de explicar, porque isso ajuda muito a compreensão, que o evangelista São Marcos vai fazendo a revelação da pessoa de Jesus aos poucos. É como se fosse focalizando assim, inicialmente de uma maneira nublada, e depois vai ficando nítida para a gente contemplar e dizer: é mesmo. Hoje estamos já no capítulo 3º, fim do 3º capítulo do Evangelho. E a finalidade é então revelar a importância do discipulado, a importância do que segue o mandamento, a palavra de Deus e busca fazer a sua vontade. É como se todo o resto fosse conversa fiada. Até mesmo a maternidade de Nossa Senhora seria, na visão de Jesus em São Marcos, algo sem importância, se porventura ela não fosse a primeira serva do Senhor, se porventura não fosse ela a primeira discípula, se não fosse ela a primeira cristã. O status da divina maternidade não teria valor. O apóstolo São Paulo diria: tudo considerei esterco diante do bem maior de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, e deixar-me seduzir por Ele e fazer a vontade dEle. Pois é, esse é o tema da catequese de hoje. Vamos analisar o trecho, porque também serve para nos formar a respeito de vários aspectos
Antes de tudo, Jesus já está trabalhando. Jesus já começou a sua atividade pública. A atividade pública de Jesus é aquele período que vai ter a duração de 3 anos. É aos 30 anos que Jesus começa o seu ministério, o seu apostolado. E ele está realizando então a sua obra, a pregação, os milagres que ele faz acontecer. E está tão ali ocupado que o pessoal vem dizer: olha, Jesus, chegaram aí a tua mãe e os teus irmãos. Eles estão ali do lado de fora e mandaram nós te avisar de que eles estão aí. Primeira coisa, a explicação sobre a questão dos irmãos de Jesus. Não são irmãos nascidos do mesmo ventre da Virgem Maria. Irmão, na Sagrada Escritura, não quer dizer só irmão de sangue, mas tem um sentido muito rico, sobretudo para os orientais. Quer dizer muitos tipos de relacionamentos, de amizade, de confiança, de acordos ou pactos, incluindo também o da consanguinidade. Mas nós sabemos que Jesus não teve outros irmãos. E a prova maior disso, que Jesus não teve outros irmãos, é que na hora de ele morrer, ele não chamou um dos irmãos de sangue para entregar à mãe. Quem ele chamou? Um dos discípulos, São João, que pertencia a uma outra família. Ele disse: discípulo, aqui está a tua mãe. Mãe, aqui está o teu filho. Vocês já viram, meus irmãos e irmãs, na hora em que porventura o nosso pai ou a nossa mãe está morrendo e nós mandamos chamar o vizinho ou um amigo da escola ou do trabalho para dizer que ele deve tomar conta do nosso pai ou da nossa mãe? Aliás, se porventura nós tivéssemos outros irmãos e fôssemos falecer, quem é que a gente chamava por primeiro para cuidar da nossa mãe ou do nosso pai velho que ia ficar? Os nossos irmãos de sangue, não é isso? Então, se Jesus tivesse outros irmãos, não teria dito para João, cuida da mamãe, que não teria sem graça. Ou será que porventura os irmãos de Jesus seriam assim, todos irresponsáveis, nenhum prestava, a tal ponto que então tinha que entregar a mãe para outra pessoa estranha? Não, definitivamente Jesus não tinha outros irmãos de sangue. Se tivesse, tudo bem, mas não tinha. Essa é a primeira explicação. Depois, quando vem dizer, olha, a tua mãe e os teus primos, os teus amigos, as pessoas juntas lá da casa, os que cresceram juntos, estão aí, havia uma multidão sentada ao redor dele. E então, quando disseram, eles estão à tua procura, Jesus respondeu: quem é? Minha mãe, meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao redor dele, ele autorizou-os. Esses são minha mãe e meus irmãos. E acrescentou: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, queridas, esta saída de Jesus, este ensinamento de Jesus é algo maravilhoso, é algo insuperável. Vamos refletir a respeito dessa resposta de Jesus. Primeiro de tudo, Jesus é alguém universal.
Ele é o Filho de Deus e o Filho de Maria. Jesus diz: eu vim buscar todos aqueles que estavam dispersos. Jesus tem a missão de reunir os filhos de Deus. O coração de Jesus é universal, é aberto a todos, para acolher quantos queiram vir ao encontro dele. Agora tirem um fino. Se porventura Jesus tivesse confirmado esta estreiteza e tivesse dito: é mesmo, não é? Mamãe, meus irmãos, olha que testemunho de empobrecimento Jesus teria dado. Olhem que testemunho de fechamento. Olhem que testemunho de, enfim, estreiteza de mente e de coração Jesus teria dado para as pessoas. E todos aqueles que estavam ali ao redor iam ficar decepcionados com esse egoísmo de sangue. Puxa, não sobrou nada para nós, porque ele já tem a mãe e os irmãos, os primos dele, nós vamos ficar aqui na nossa. Pelo contrário, ao dizer que todo aquele que faz a vontade do Pai é seu parente, Jesus escancarou as portas do coração dele, escancarou os braços, até não poder mais, e abriu a possibilidade de também nós, embora não tenhamos o sangue judeu, escancarou a todos nós a possibilidade de virmos a ser também nós, seus familiares, amigos próximos, irmãos, irmãs, porque existe um sangue comum que acomuna a todos nós a Cristo. É a realização da vontade do Pai. E tem mais, meus irmãos e irmãs, ao fazer isso, Jesus não está desabonando a conduta da mãe dele, como muitas vezes a gente ouve aí o pessoal da seita dizer: está vendo? Nem Jesus gostava de Nossa Senhora, olhem o que ele diz. Isso é ignorância, se não for coisa diabólica. Não é isso, ao contrário, Jesus estava de tal modo convencido de que a mãe dele fazia a vontade de Deus desde o começo, desde a anunciação: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, que ele aprendeu dela isto, e ele vai repetir esse gesto e essas palavras lá no Getsêmani, quando ele, suando sangue, prevendo a paixão, disse, parecido com Nossa Senhora: Pai, dá um jeito, afasta de mim esta cruz. E depois ele põe a mão na cabeça, na consciência, e o que é que ele diz? Igualzinha a frase de Maria: e no entanto, não se faça a minha, mas a tua vontade. Meus queridos, queridas, Jesus aprendeu isso de Nossa Senhora, Jesus aprendeu isso de São José, porque tem coisas que nós aprendemos dos nossos pais que não precisa eles falarem, nós aprendemos porque nós vemos desde criança o comportamento deles. Assim, o relacionamento de Maria e de São José com Deus, Jesus aprendeu deles isso. E ele estava preparado e pôde, por isso, dizer: não se faça a minha, mas a tua vontade. Portanto, Nossa Senhora aqui, quando Jesus diz que é a mãe, irmão, está na cabeça da fila. Ela é a principal serva do Senhor. E tem mais, tanto que depois que Jesus morreu, ela continuou na comunidade, animando os discípulos do Senhor,
rezando com eles, preparando-os para o dia de Pentecostes, acudindo os discípulos quando voltavam, todos esfolados, surrados, depois de terem apanhado por causa da palavra. E não só, mas até hoje ela realiza isso. Ela é a serva do Senhor e faz a vontade do Pai, acudindo-nos, socorrendo-nos, defendendo-nos, alcançando para nós graças e milagres. Até hoje, a missão de serva de Nossa Senhora prossegue pela história fora. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito bonita, é muito rica, é muito cheia de coisas que animam a nossa fé, que entusiasmam a nossa caminhada e, sobretudo, que reacendem em nosso coração o amor a Jesus e a Nossa Senhora. Vamos fazer um instante de silêncio, deixando estas verdades penetrarem no nosso coração.